Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Ocus Capital Investimentos. Eu sou o Douglas e eu vou apresentar para vocês uma série de vídeos a respeito do mercado financeiro, dos investimentos internacionais e sobre planejamento financeiro. Nesse primeiro vídeo, então, iremos falar um pouco a respeito do mercado internacional, como forma de diversificação para sua carteira, desmistificar alguns conceitos, e trazer algumas possibilidades para você. Então, nesse vídeo, eu irei abordar sobre investimentos como o COI e também fundos de investimentos internacionais. São excelentes estratégias para agregar no seu planejamento financeiro, sofisticar sua carteira e proteger seu patrimônio contra as intempéries e volatilidades do nosso mercado aqui no Brasil. Se você busca, então, diversificação para sua carteira, proteção contra a oscilação do câmbio, ou somente quer conhecer um pouco mais a respeito dos investimentos internacionais, o que ele pode agregar aí na sua carteira, fica um pouco mais nesse vídeo que eu vou te explicar melhor como que isso funciona. Primeiramente, a gente vai começar, então, explicando como que funciona esses dois veículos. Primeiro, o COI. O COI é o Certificado de Operações Estruturadas. Ele é um produto híbrido, onde ele mistura tanto uma parte de renda fixa quanto uma parte de renda variável. A parte de renda variável é onde você pode se expor ao mercado internacional. Então, quando ela é montada a estrutura, ela pode ser montada tanto expondo em ações de empresas do mercado global, ou algum índice, ou até mesmo algum commodity, ou quiçá também alguns fundos de investimento. Qual que é a vantagem dessa infraestrutura? Primeiro é a proteção do capital. Lembra que eu falei que tem a parte de renda fixa? Então, ela vai conferir proteção ao capital, ou seja, é quem quer expor ao mercado, aplicar numa ETF de oscilação da renda variável, só que não quer perder o capital principal. Então o COI te permite investir no mercado externo protegendo o seu capital principal. Alguns deles conferem até mesmo uma rentabilidade garantida, um pré-fixado ou algo pelo menos para repor a inflação. Mas o intuito de fato é se expor no mercado externo protegendo o seu capital principal. O COI possui algumas vantagens e desvantagens também. Uma das vantagens, como eu falei, a proteção do capital, porém uma das desvantagens é que o recurso ele fica travado por um determinado período. Isso pode ser 1 ano, 3 anos, 5 anos, até mais, dependendo de como a estrutura foi montada. Então, ele não é bem indicado para quem precisa de liquidez. Ele é mais voltado para quem tem um médio ou longo prazo definido para sua carteira. Afinal de contas, ele vai proteger seu capital ao longo desse período. E o imposto também, por ser um produto híbrido, o imposto dele vai seguir a tabela regressiva de renda fixa, então ele não vai ser tributado como renda variável. O segundo veículo que a gente vai apresentar são os fundos de investimento. A classe de fundo de investimento é uma classe bastante ampla. A gente tem desde renda fixa, fundos cambiais, fundos multimercados, fundos de ações e alguns fundos até específicos de estratégias, por exemplo, fundos quânticos, que tem uma estratégia bem específica. Então, a classe de fundos de investimento é bastante ampla. Com ela, dá para a gente montar assim praticamente um portfólio completo, observando todas as estratégias possíveis do mercado. Os fundos geralmente são produtos mais líquidos. Claro que não dá para generalizar, vão ter fundos que vão ter um período de resgate um pouco maior, muitas das vezes, pode comprometer a liquidez da carteira, mas como eu disse, são excelentes produtos para a gente elaborar uma estratégia mais ampla. Afinal de contas, a gente consegue abranger quase a totalidade das estratégias do mercado. Eu vou falar em tópicos alguns desses fundos, tá? Alguns dos fundos que podem ser utilizado com a estratégia internacional. Os fundos de renda fixa internacional, fundos cambiais, fundos multimercados internacionais e os fundos de renda variável internacional. Os fundos de renda fixa internacional basicamente investem ou em títulos públicos soberanos, dos Estados Unidos, países da Europa e por aí vai, ou investem em títulos de empresas privadas, que são os bonds, os termos em inglês aí tem os treasuries, dos fundos de países e também os bonds, que são títulos de empresa. Por ser renda fixa, aqui no Brasil serão tributados como produtos de renda fixa normal. A única característica que pode mudar é respeito a resgates. São produtos que vão ter talvez datas de resgates um pouco diferentes do que você está acostumado através de um fundo de renda fixa aqui no Brasil que compra apenas Tesouro Selic ou títulos emitidos por bancos, tá? Então, esses fundos de renda fixa internacional são interessantes porque eles descorrelacionam
carteira do mercado brasileiro, alocando em títulos americanos ou em títulos de outros países que, em tese, por exemplo, os Estados Unidos é considerado o título público mais conservador do mundo, o famoso T10. Outra vantagem de se investir em fundos de renda fixa é que você vai ter um gestor dedicado a escolher quais são os melhores papéis, quais são os melhores vencimentos, então você não precisa ficar preocupado em qual momento de comprar, qual momento de vender determinado papel. Essa é uma das vantagens de se ter fundos de investimento. Você tem o papel do gestor que vai trabalhar a seu favor. Outra questão que tem que se observar em fundos é a questão da taxa de administração. Num contexto de fundos de renda fixa, quanto menor a taxa, melhor. Provavelmente vai trazer um resultado maior para os seus investimentos. Temos também os fundos cambiais, que nada mais é fundos que investem em moedas. No caso, mais comum, dólar. Então é um fundo que vai se expor ao dólar, é uma forma de você se expor à oscilação do dólar sem de fato comprar a moeda e guardar ela em casa. Então o gestor de fundo cambial vai fazer esse papel para você. É um produto interessante, principalmente para quem lida com renda variável. Afinal de contas, o dólar ele tem um retorno meio que oposto ao da renda variável. Geralmente quando a bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa. Então o dólar é uma forma de você proteger dessas oscilações que ocorrem aqui no mercado interno. Já os fundos de investimento de multimercado, como o próprio nome diz, ele investe em mercados variáveis. Então ele pode alocar tanto em renda fixa, ações, commodities, Bitcoin hoje em dia. Então a estratégia é bastante ampla, né? O gestor tem uma possibilidade aí muito grande de investimentos à sua disposição. A vantagem é que geralmente esses fundos multimercados tendem a acompanhar ciclos econômicos. O gestor tende a mudar a estratégia à medida que o mercado vai mudando a sua rota. Então você está transferindo a gestão para esse tipo de profissional. O que pode agregar à sua carteira? Ele diminui a volatilidade muitas das vezes, principalmente quando a gente está muito exposto em renda variável. Os multimercados ajudam a balancear um pouco melhor a carteira. Então ele fica entre a renda fixa e a renda variável, tá? Essa é a forma de atuação dos fundos multimercados. E existem, dentro da classe multimercados, vasta gama de opções. Então a gente tem multimercados com baixa volatilidade, além de multimercados com alta volatilidade. Atualmente, a maior gama assim, de gestores que existem disponíveis no mercado são os gestores de hedge funds, né? Ou os fundos multimercados. Por último, os fundos de ações internacionais. Apesar que aqui no Brasil você tem a possibilidade de montar uma carteira hoje de BDR, é interessante considerar a opção de ter um gestor fazendo esse papel para você. Assim como eu disse nos fundos multimercados, né? Você tem um profissional trabalhando com uma equipe que vai fazer a análise das ações, a análise das empresas, ou seja, você ganha um certo tempo, ganha expertise ao seu favor, terceirizando isso para um gestor. E existem bons gestores ao redor do mundo. Hoje as plataformas de investimento estão repletas com bons nomes, né, e bons players para se escolher. A vantagem dos fundos de ações, então, é que ele vai gerenciar uma carteira de ações ou voltado para o setor de tecnologia ou carteira de ações global que não envolve apenas os Estados Unidos, que investe também na Europa, na América Latina, enfim, consegue diversificar isso ao redor do mundo, ou seja, vai trazer uma certa eficiência para a sua carteira, algo que se você fosse fazer sozinho daria um pouco mais de trabalho. A vantagem de se investir nesses produtos, tanto em fundos de investimento ou em COI, que você está fazendo isso via Brasil, ou seja, na sua conta do Safra ou da sua corretora. Outra vantagem é a questão fiscal, né? Você já vai declarar isso em reais, não precisa fazer ali o processo de câmbio, transferir o dinheiro para fora. Então traz alguma comodidade fazer essa diversificação através aqui do Brasil. E por fim, considere então assessoria, avaliar quais são os fundos que vai fazer mais sentido para o seu perfil. Como eu disse, existem fundos com menor índice de volatilidade, que vai trazer um retorno um pouco menor, vai ter fundos que vão trazer um retorno maior, porém vai ter uma maior volatilidade. Então é necessário sempre ter um acompanhamento do especialista, do seu assessor de investimento, para te auxiliar ali no melhor planejamento para sua carteira. Afinal de contas, a vantagem que tem esses produtos, os fundos são a flexibilidade, que você pode trocar de estratégia a qualquer momento, claro que respeitando aí a condição de cenário e tudo mais, mas você tem uma maior liberdade para essas mudanças estratégicas. Já o COI, ele vai te conferir ali uma proteção, então você não precisa ficar preocupado em perder o principal, muitas das vezes vai ter até um retorno mínimo garantido, mas observando sempre o prazo, ele pode agregar uma estratégia bastante interessante. Em períodos
períodos de alta volatilidade no mercado, como a gente já passou aí, pandemia, greve dos caminhoneiros, né, trazendo um pouco aí do passado, esses produtos protegeram a carteira, né, ajudaram ali a manter um pouco do capital principal. E com o tempo, à medida que o índice recupera, que o mercado lá fora sobe, esses produtos trazem novamente um retorno para a carteira. Então eles auxiliam no processo aí de proteção da sua estratégia. Mas, afinal de contas, por que investir globalmente? Quais são as vantagens de adotar essa estratégia para a sua carteira de investimento? Pois bem, o mercado é muito amplo, né? O mundo, vamos assim dizer, tem muitas opções. Então, eu acho que se limitar apenas ao mercado brasileiro, a estratégia fica um pouco fragilizada. Como a gente tem boas opções de investimentos, tanto nos Estados Unidos, que afinal de contas é o maior mercado do mundo, também existem boas empresas na Europa, Ásia. E o que isso pode agregar para a sua carteira de investimento? Por exemplo, o Brasil hoje, o nosso mercado, a gente pode dizer que a gente é líder em commodities. Então a gente tem boas empresas nesse setor para diversificar a carteira. Quando a gente olha para os Estados Unidos, ele se destaca muito na questão de tecnologia. Olhando aí para a Ásia, tanto na inovação na indústria quanto no varejo, a Ásia agrega muito isso para a sua carteira. Então, de certa forma, quando a gente olha a diversificação global, ela vai agregar muitos benefícios para a sua carteira de investimento. Além da exposição cambial, afinal de contas, o câmbio tende a se valorizar ao longo do tempo. Hoje a gente está vendo a cotação aí na casa de R$6, mas é muito provável que ao longo do tempo essa cotação deva subir ao invés de cair. Então isso protege também o seu patrimônio frente à inflação, frente à nossa renda fixa aqui no Brasil. E você agrega para a sua carteira diversificação de outros países, ou seja, você é uma forma de buscar uma diversificação regional, onde aqui no Brasil a gente sente muitos efeitos políticos na nossa economia. Já nos Estados Unidos não tem tanto isso. O mercado lá anda de uma outra maneira. E também da mesma maneira o mercado asiático pode agregar aí como Índia e outros países que estão em crescimento, principalmente olhando a questão tecnológica. Então, em suma, né, a diversificação nada mais é que uma forma de você trazer bons investimentos para sua carteira, bom retorno e descorrelacionar o seu risco com o mercado brasileiro. E para se ter sucesso, então, nos investimentos no mercado internacional, é muito importante se manter atualizado. E quais são essas ferramentas que existem aí para a gente olhar, Douglas? Por exemplo, os relatórios de investimento que os bancos, ou até mesmo as gestoras disponibilizam, então traz bastante informação sobre tendência de mercado. Outra informação, acompanhar o dólar, né? Afinal de contas, o dólar diretamente vai influenciar aí nos seus investimentos, na sua alocação internacional. Então, aproveitar determinados momentos de baixa da moeda para aumentar a sua posição lá no exterior e também entendendo o mercado global como um todo, acompanhando alguns indicadores simples, como PIB, inflação, taxa de crescimento, taxa de emprego, só dos principais ali, Estados Unidos, Europa, Ásia. Com isso, já vai dar um bom subsídio na hora de decidir quais são as melhores estratégias de investimento. E também, por último, por que não mais importante, ter um acompanhamento profissional. Então, aqui na Ocus Capital, nós temos profissionais aí qualificados, certificados, que vão te auxiliar nesse processo aí de montagem, monitoramento e acompanhamento da sua estratégia de investimento ao longo do tempo. Mas eu chamo também a atenção para alguns pontos importantes, além da informação, claro, que é extremamente relevante. Alguns cuidados têm que ser tomados sempre quando for investir. Então, no caso, o de investimento internacional, temos que avaliar o risco cambial, quais são aí as variações, né, para onde tende a ir as moedas. Claro que determinados acontecimentos dentro do país pode gerar certa volatilidade que impacta o risco cambial. Outras coisas que você tem que olhar, observar, é o custo, né, o custo do produto, para ver se o produto tá entregando uma rentabilidade dentro de um custo confortável ou algo que seja condizente. Outra informação que é muito importante observar, relativa à plataforma e prazos, né? Os prazos de alocação. Como eu disse, fundos de investimento são mais líquidos, ele vai permitir uma estratégia mais flexível. Porém, os COIs traz proteção para o seu capital principal, ele depende ali de prazo. Então, nunca colocar aquele dinheiro que você tem um plano de médio prazo ou de curto prazo num ativo que é feito para longo prazo. Até mesmo as estratégias como renda variável ou multimercado deve ser observado o prazo de médio e longo prazo. Ele não pode ser considerado um produto ali de liquidez ou para colocar o dinheiro de reserva de emergência. Então é bastante importante observar esses tópicos aí.
Você viu como é fácil, então, acessar o mercado internacional através de produtos aqui no mercado brasileiro, como COI, fundos de investimento. Então, se você quer desenhar uma estratégia médio e longo prazo, algo que queira agregar um bom retorno, uma diversificação internacional para sua carteira, trazer estratégias diferentes, né? Algo que vai agregar aqui tanto para sua carteira de renda fixa como a sua carteira de renda variável, trazendo algo voltado aí para tecnologia, né? Renda fixa internacional, tudo isso pode colaborar com um retorno bem interessante aí para a sua carteira de investimento. Investir internacionalmente pode agregar muito para a sua carteira. Você viu que tem produtos aí fáceis de ser acessado aqui através do Brasil. Isso pode colaborar aí muito para o seu planejamento e para a sua estratégia de investimentos. E aqui na Ocus Capital, como eu disse, estamos prontos para te auxiliar tanto a delinear essa estratégia como investir também de forma segura dentro desse mercado, escolhendo boas opções, e isso tudo embasado com relatórios e informações de mercado. Chegamos ao final. Gostou desse conteúdo? Então eu peço para você que compartilhe com seus amigos, aqueles que são interessados aí no mercado de investimento ou quer explorar aí o mercado global. Acompanha nas nossas redes sociais e, tendo interesse, busque um dos nossos especialistas de investimento para elaborar a melhor estratégia para o seu perfil.